Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são 2 novelos do fio Canis da Círculo na cor 0797. E você vai utilizar também agulha de crochê 6 milímetros. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo a laçada inicial. Então, você pode observar aqui que o fio Canis ele é um fio bem grosso. A gente está utilizando aqui a agulha 6 milímetros, que já é uma agulha bastante grossa, para que possamos trabalhar com esse fio que rende bastante. Então, a gente vai utilizar aqui a laçada inicial para começar o nosso trabalho. Vamos fazer normalmente a laçada inicial e vamos fazer aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Você vai fechar essas 4 correntes com um ponto baixíssimo na primeira corrente feita. E dentro desse círculo que se forma aqui, você vai fazer 13 pontos altos. Então, você vai subir 3 correntes, que já equivalem ao primeiro ponto, e você vai fazer mais 12 pontos altos, todos dentro daquele círculo. Só pelo tamanho dos pontos, você já vai vendo o quanto o fio tem uma espessura bem grossa. Então, você vai completar aqui 13 pontos altos. Feitos os 13 pontos altos, você vai fechar a carreira naquelas 3 correntes do início. Na terceira corrente que você subiu, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, você vai dobrar a quantidade de pontos. Ao invés de 13, você vai fazer 26. Então, você vai subir as 3 correntes e você vai fazer mais um ponto alto naquela mesma base das 3 correntes. E você vai trabalhando 2 pontos altos para cada ponto da base. Totalizando 26 pontos altos. Trabalhados aqui os 26 pontos, você vai fechar a carreira sempre na terceira corrente do primeiro ponto, ali naquelas 3 correntes do início, com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira agora, nós vamos trabalhar um ponto e um aumento. Então, você vai subir 3 correntes para o primeiro ponto. No ponto seguinte, você já vai fazer 2 pontos altos. No próximo ponto, você trabalha apenas um ponto alto. No ponto seguinte, você trabalha o aumento, 2 pontos altos. Trabalhe dessa forma por toda a carreira. Trabalhada essa carreira com um ponto e um aumento, você vai ficar com 39 pontos. Então, você vai fechar a carreira novamente, com um ponto baixíssimo, e vai repetir para a próxima carreira um ponto e um aumento novamente. Então, subimos 3 correntes para o primeiro ponto, no ponto seguinte nós fazemos o aumento. No próximo ponto, apenas um ponto alto, no ponto seguinte, um aumento. Você vai terminar essa 4ª carreira com 3 pontos altos. Você faria o aumento, um ponto alto, o aumento, um ponto alto. Porém, aqui nessa carreira, nós temos que finalizar com 57 pontos, uma quantidade ímpar para que dê certo a próxima sequência. Então, aqui nós fizemos o último aumento e terminamos os 3 últimos pontos de base com 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto da base. Então, nós vamos finalizar agora esta carreira, fechando com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai começar a trabalhar o ponto trança. Nós já ensinamos o ponto trança no site e nós vamos aplicar agora nesse trabalho. Então, agora, para nós iniciarmos o ponto trança, você vai subir 3 correntes para o primeiro ponto alto.
E agora você vai começar a fazer a sequência da trança. Então, você vai trabalhar agora 2 pontos altos em relevo pegos pela frente. 1, 2. Em seguida, você vai fazer 2 pontos altos em relevo pegos por trás. 1, 2 e 3. Agora você vai trabalhar 6 pontos altos em relevo pegos pela frente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Em seguida, você vai fazer novamente 3 pontos altos em relevo pegos por trás. 1, 2 e 3. E agora você vai repetir a sequência, exceto aquele ponto inicial com o ponto alto, você vai repetir essa sequência para os próximos pontos. Você vai fazer novamente agora 2 pontos altos em relevo pegos pela frente, 3 por trás, 6 pela frente, 3 por trás. É essa sequência que você vai repetir para toda a carreira, para fecharmos essa primeira carreira do ponto trança. Então, a sequência de pontos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 6, 14. Quando você finalizar essa primeira carreira do ponto trança, você termina com aqueles 3 pontos altos em relevo pegos por trás. Ó, vai terminar certinho a sequência, os 6 pegos pela frente e os 3 pegos por trás. E você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto feito. Agora, para a próxima carreira, você só vai repetir a sequência. Você vai subir 3 correntes, vai trabalhar ponto alto em relevo pego pela frente sobre ponto alto em relevo pego pela frente, que são os 2 primeiros. Os 3 pegos por trás sobre os 3 pegos por trás da base. Só repetindo os pontos da base, seguindo a sequência. Os 6 pegos pela frente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e os 3 pegos por trás do lado daqueles pontos onde será feita a trança. 1, 2 e 3. Então, é só repetir a sequência da base. Depois que você repetir a sequência da primeira carreira do ponto trança, seu trabalho vai ficando assim. Esse é um fio que ele cede bastante depois, então, ó, ele vai ficando do tamanho certinho da cabeça, mas depois ele ainda cede um pouquinho. Então, você termina aqui com 3 pontos altos pegos em relevo pegos por trás e fecha a carreira com ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas 3 do início. Para a próxima carreira agora,
nós vamos repetir a sequência, só que quando nós chegarmos ali, naqueles 6 pontos altos em relevo pegos pela frente, nós vamos fazer o cruzamento para formar a nossa trança. Então, você vai continuar com a sequência, subindo as 3 correntes, fazendo os 2 pontos altos em relevo pegos pela frente. Os 3 pontos altos em relevo pegos por trás. Dois, 3. Quando nós chegarmos agora aqui nesses 6 pontos em relevo pegos pela frente, nós vamos cruzar, ou seja, nós vamos trabalhar nestes 3 últimos do grupo de 6, primeiramente, e depois voltamos e trabalhamos naqueles 3 primeiros. Então, se você tiver alguma dúvida de como fazer o ponto trança, cruzamento, você assiste a aulinha do ponto para poder executar o ponto trança corretamente. Então, você vai agora para os 3 últimos pontos desse grupo de 6, ó, e vai fazer os 3 pontos altos em relevo pegos pela frente. Nos 3 últimos, primeiramente. 2 e 3. Agora, você vai voltar naqueles 3 primeiros que você pulou e vai fazer o cruzamento, ó. Então, você volta naquele primeiro e faz o ponto alto em relevo, pego pela frente. No segundo. E no terceiro. Ó. Então, aqui você cruzou os pontos, depois mais à frente nas outras carreiras você vai ver o efeito da trança. Agora, você continua normalmente os próximos 3 pontos altos em relevo pegos por trás. Os próximos 2 pontos altos em relevo pegos pela frente. Os próximos 3 pontos altos em relevo pegos por trás. Vai seguindo sempre a sequência do ponto, da base. O que muda é agora na hora de chegar lá naquele grupo de 6 pontos pegos pela frente que você faz aquele cruzamento. Ó, agora você chegou novamente no próximo grupo de 6 pontos pegos pela frente, você vai fazer o cruzamento novamente, como você fez aqui. Trabalhe dessa forma até o final da carreira. Depois que você fazer o cruzamento de todos os grupos ali de 6 pontos, você termina com os 3 pontos em relevo pegos por trás e finaliza com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto da carreira. Para a próxima carreira agora, você só vai repetir a sequência que seguir para você. Então, aqui, nós vamos subir as 3 correntes para o primeiro ponto alto. Vamos trabalhar os 2 pontos altos em relevo pegos pela frente. Os 3 pontos altos em relevo pegos por trás. Dois e 3. E agora nós vamos trabalhar aqui sobre aqueles pontos, ó, que nós cruzamos. Então, você vai ver a sequência aqui dos primeiros pontos que você fez. Você fez os 3 primeiros pontos desse grupo de 6 sobre aqueles 3 últimos da base, certo? Então, você puxou aqui para o início primeiro, depois foi estando lá na frente, você voltou e fez os 3 primeiros que você havia pulado. Então, primeiro você vai trabalhar sobre os 3 primeiros pontos que você trabalhou, que foram sobre aqueles 3 últimos. Ó, então, você vai trabalhar pegando pela frente, ó. Um ponto alto em relevo pego pela frente.
2 pontos altos em relevo pegos pela frente. E aí você vai puxar lá atrás o terceiro ponto. 3 pontos altos em relevo pegos pela frente. Se você tiver dificuldade, você afasta os pontos, ó, dessa forma, para poder trabalhar ali o terceiro. Depois, você vai seguir trabalhando sobre os 3 próximos pontos que você fez para fazer o cruzamento. Então, aqui você tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, note que você fez agora, sem cruzar, 6 pontos altos em relevo pegos pela frente, seguindo a sequência da carreira anterior, só que também seguindo a sequência do cruzamento que você fez. Agora, você continua normalmente, 3 pontos altos em relevo pegos por trás, 2 pela frente, e vai trabalhando dessa forma até o final da carreira. Só observando para esse detalhe do cruzamento que você fez na carreira anterior. Quando você estiver terminando essa segunda carreira aqui, após o cruzamento, você fez o cruzamento e agora você trabalhou a carreira sobre o cruzamento. Então, você finaliza essa carreira com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto feito da carreira, e agora você vai repetir apenas a sequência, sem cruzar, por mais 3 carreiras. Então, você cruza e depois você trabalha mais 1, 2, 3, 4 carreiras, apenas seguindo a sequência dos pontos de base. Então, aqui nós já trabalhamos o cruzamento e uma carreira. Então, agora você vai fazer mais 1, 2, 3 carreiras, apenas repetindo a sequência dos pontos da base. Depois que você finalizar as carreiras de repetição do ponto trança, ele vai ficar dessa forma. Então, agora, nós vamos finalizar as últimas carreiras desta peça com pontos baixos. Você vai trabalhar agora 4 carreiras de pontos baixos. Então, você vai agora subir 2 correntes apenas e vai trabalhar, ó, ponto baixo sobre cada ponto da base. Sempre para iniciar subindo 2 correntes e para fechar, fechando com ponto baixíssimo. Então, agora você vai trabalhar pela quantidade de carreiras já mencionada. Depois que você trabalhar as 4 carreiras de pontos baixos, 1, 2, 3, 4, você vai arrematar. Este fio do arremate, você vai trazendo aqui por uns 4 pontos, que você já trabalhou lá do início. E aqui por dentro do trabalho, ó, se você tiver uma agulha de crochê mais fininha, você puxa o fio aqui por dentro para prender bem. Ó. Pode ser com uma agulha de tapeçaria, mas como o fio é bem grosso, ele tem uma espessura bem grossa, então se você tiver uma agulhinha de crochê mais fina, você vai puxando ali por dentro dos pontos, para ele não escapar depois na hora que você usar a sua peça. Agora sim você pode cortar. Ó. Os fiozinhos lá do início, você pode cortar também. Ó. E como vai ter aqueles fios da emenda do outro novelo, ó, você faz um nozinho
2 nozinhos para prender bem. Ó. E aquela mesma dica da agulhinha de crochê mais fina. Ó. Você tenta puxar aqui por dentro do trabalho apenas, por alguns pontos. E depois você corta. Ó, um fiozinho para um lado e o outro para o outro lado. Ó, depois você pode cortar. Ele fica um gorro bem quentinho, porque o fio ele é bem grosso. Então, fica uma peça bem quente, protege bastante no frio. Ó. Então, o seu gorro ele está finalizado. Parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelo de gorro de crochê, desta vez com tranças.